Bem-vindos a mais um vídeo do canal, é um prazer recebê-los, ainda mais para falar de reforma tributária. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais mudanças na tributação do consumo do nosso país. Meu povo, é importante que se fique claro em primeiro lugar que se trata de uma reforma na tributação do consumo. Não há reforma na tributação da renda e há singelas mudanças na tributação do patrimônio. Então, se você quer saber a que se refere a reforma tributária, que está em vias de ser aprovada pelo nosso Congresso Nacional, continue assistindo e fique por dentro das principais mudanças que vão ocorrer no direito tributário brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Leonisa, faço doutorado na USP em Direito Tributário, sou mestra também em Direito Tributário pela UFMG e atuo profissionalmente defendendo contribuintes. Sou advogada tributarista e de combo também sou contadora. A intenção do canal, como boa idealista que eu sou, é conversar sobre o direito tributário de uma forma simples e bastante objetiva. Dito isso, se você tem interesse e quer saber mais sobre o assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que assim você não vai perder absolutamente nada do que abordaremos por aqui. Vejam, a reforma tributária que está em trâmite no Congresso e que talvez seja aprovada essa semana, tem como principal objetivo propor um sistema tributário mais transparente, simplificando o processo de arrecadação sobre a produção e a comercialização de bens e a prestação de serviços. E aqui um ponto muito importante sobre a reforma, que inclusive mencionei no início desse vídeo, é que estamos falando de alterações na tributação do consumo relacionada economicamente com a produção, comercialização e prestação de serviços. Observem que não estamos falando de patrimônio, que é aquela riqueza acumulada em imóveis, direitos, etc. Também não estamos falando de tributação da renda, que se relaciona com os rendimentos que são percebidos periodicamente. A reforma tributária, portanto, é sobre o consumo de serviços e o consumo de bens. Um dos principais pontos da reforma tributária é a unificação de 5 tributos. Quem ainda não sabe a diferença entre imposto e tributo, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala precisamente sobre essa diferença. Então clica lá e dá uma olhada sobre isso se você ainda tem dúvida. Mas como eu ia falando, com a reforma haverá a unificação de 5 tributos. Hoje nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a COFINS, Contribuição para a Seguridade Social, o PIS, Programa de Integração Nacional, todos de competência da União. Nós temos o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Prestação de Serviço de Transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Emoção! E temos o ISS, o Imposto sobre Serviços de Competência Municipal. Todos esses tributos incidem sobre o consumo de bens e serviços e serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e pela Contribuição de Bens e Serviços, a CBS. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS e a CBS vai substituir o IPI, PIS e COFINS. Além disso, a reforma prevê a criação de um terceiro tributo, o IS, Imposto Seletivo. Esse é o tal denominado Imposto do Pecado, que irá taxar segmentos específicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, bebidas, cigarros, agrotóxicos, etc. Outro ponto muito importante sobre a reforma é que, embora o IBS e a CBS sejam 2 tributos diferentes, eles têm muitos pontos em comum. Eles possuem o mesmo fato gerador e quando eu falo fato gerador, eu estou falando aqui daquela situação prevista em lei e cuja ocorrência faz o contribuinte pagar o tributo. Então, o fato gerador do IBS e da CBS é o mesmo. Operações e importações com bens materiais, imateriais ou serviços. Vejam que esses fatos, quando ocorridos, ensejam o pagamento do tributo. Então, a prestação de um serviço é uma situação que está prevista em lei e, quando ocorrida, gera o pagamento do tributo. A prestação de serviços enseja o pagamento do tributo. Então, quando o fisioterapeuta, por exemplo, vai prestar um serviço, ele incorreu em um fato que já está previsto em lei e que enseja a obrigação de pagar o tributo. É o que a gente chama de fato gerador. Então, vejam, eles possuem o mesmo fato gerador. Operações e importações com bens materiais, imateriais ou serviços. Eles possuem também a mesma base de cálculo, ou seja, o parâmetro utilizado para calcular um será o mesmo para calcular o outro. Terão os mesmos contribuintes, as mesmas desonerações, os mesmos regimes específicos. É o famoso 2 em 1. Que lindo, cara! Aí vocês vão me perguntar,
Por que, em vez de criar apenas um tributo, a reforma tributária vai criar dois que possuem o mesmo faturador, mesma base de cálculo, mesmo contribuinte, mesmos regimes específicos, mesmos benefícios fiscais? Luísa, se tudo é igual, por que não se criou um em vez de dois? Se vocês estão prestando atenção, o que está em jogo com a reforma tributária não é só a simplificação e a melhoria da vida do contribuinte, mas estamos falando do poder do Estado em tributar. O poder do Estado em tributar, no direito tributário, a gente chama de competência tributária. Então, observem que a União, os estados e os municípios, eles têm poder para tributar, ou seja, eles têm competência tributária. Se eu estou falando aqui que a reforma tributária ela vai unificar 5 tributos das 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, eu estou falando que a reforma tributária ela vai alterar o poder do Estado de tributar. Então, se eu estou falando que 5 tributos serão diminuídos para as 2 incidências, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que o poder do Estado em tributar também vai diminuir. Então, o grande motivo de existirem 2 tributos é justamente para não diminuir tanto esse poder dos entes federados em tributar. Além disso, nós estamos falando de um imposto e de uma contribuição, e isso não é aleatório. Impostos e contribuições possuem características diferentes, principalmente em relação à destinação da receita pública arrecadada. No caso dos impostos, a receita arrecadada ela vai para um caixa geral, que é o caso do IBS, vai para um caixa geral essa receita e será distribuída entre União, Estados e municípios. Já no caso das contribuições, a receita arrecadada ela é destinada para uma conta específica, que é o caso da CBS. A receita arrecadada ela será destinada apenas para o financiamento da Seguridade Social da União. Então, em um caso, a gente tem um imposto que se divide por 3, e no outro caso, a gente tem uma contribuição que é destinada apenas para o financiamento da Seguridade da União. Então, veja que nós estamos falando aqui de poder, de alteração de poder. Não é nada fácil aprovar um projeto, um ato normativo que modifica o poder do Estado, principalmente o poder do Estado de arrecadar receita tributária. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, o que é que tem que ficar claro aqui hoje? Que com a reforma tributária, 5 tributos serão divididos em basicamente 2 incidências e que essa diminuição de incidência ensejará a redução do poder do Estado de tributar. Estado aqui eu estou falando de União, Estados e municípios. A redução do poder de tributar desses entes federados é precisamente o que justifica a criação de 2 tributos com uma única incidência, que é o IBS e a CBS. E essas são as considerações de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Isso é, claro, um vídeo preliminar sobre alguns dos pontos cruciais que estão sendo tratados na reforma tributária, mas a intenção é que a gente vá produzir muito mais conteúdo e vídeo discutindo pontos específicos da reforma que com certeza vai ser aprovada. Então eu peço mais uma vez que curtam e compartilhem, ajudem esse canal a crescer, eu conto com vocês e agradeço a audiência. Até mais!